O Sul, Samuel. E aí, Gata Show, beleza? Beleza. Um ótimo dia pra você, pro Alexandre Mota, Daniel Farias e a todos os amigos ligados aqui na Verdinha e também na TV Diário. O vovô vai ter agora, para esses próximos confrontos, a necessidade de pontuar e chegar logo naquele número mágico, dos 45 pontos. O time do técnico Léo Condé, para esta partida contra o Fluminense, deve ir com força máxima, afinal de contas, ontem quem conversou com a gente foi o Vina e ele destacou que principalmente os jogos dentro de casa, o time alvinegro acredita que pode ter bons frutos. E pensando nos jogos dentro de casa, o Ceará ainda enfrenta Fluminense no próximo domingo, depois Fortaleza, Internacional, Cruzeiro e Palmeiras como mandante neste Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Ceará tem a sequência de Fluminense, amanhã às 7 horas da noite no Estádio Maracanã, Corinthians, Mirassol e Flamengo. São 4 jogos em que o time do Ceará vai jogar como visitante e 5 como mandante. O jogo de amanhã é uma partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é pensando positivo que o Ceará vem tentando sair deste sinal de alerta, que desde o começo do campeonato, como disse o Léo Condé, vem ali rondando o alvinegro de Porangabuçu. O Ceará que nas últimas partidas não vem tido bons resultados, principalmente, mas na avaliação do comandante, ele veio fazendo bons jogos. No jogo contra o Atlético Mineiro, não teve ali a felicidade da bola na rede, mas na avaliação de Léo Condé, o time conseguiu ser produtivo, conseguiu ter posse de bola, conseguiu dominar o Atlético Mineiro, mas bola na rede mesmo que é bom, o time não conseguiu. Espera ter uma sorte melhor e também uma melhor eficiência para o jogo contra o Fluminense amanhã às 7 horas da noite, Gata Show. Vamos por partes, meu querido Samuel Conrado. O Ceará enfrenta 2 vezes o Flu antes de enfrentar o tricolor do PC. Depois vem o Corinthians. Depois vem o Inter. Aí, meu amigo, tem pedreira numa reta final. Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Não que eu esteja desmerecendo os outros times, mas esses times que eu acabei de citar aqui, inclusive esses 3, 4 últimos, eles estão brigando ali na ponta da tabela. Se duvidar, pode até a última rodada, Flamengo e Palmeiras brigando por um título. Sim, Alexandre. Esse é o cenário. Aí eu te pergunto, os times, gente, eles oscilam e é super natural um campeonato longo desse. 38 rodadas. Você manter uma linearidade, uma forma linear, é impossível. Mas você não acha que o Ceará está oscilando no momento errado, mas ele consegue reagir também, apesar dessa oscilação um pouco brusca nessa reta final? O time do Ceará, Denise, ele deixou para oscilar em um momento difícil, né? Porque é o momento da reta final. Se a gente for justo e a gente ponderar mais sobre o último jogo, por exemplo, ele produziu bem mais que o time do Atlético Mineiro, né? É óbvio que o resultado se sobrepõe a tudo. Mas foi um jogo que faltou foi incompetência, Denise. O Pedro Raul, de ter bolas assim, ele cara a cara com o Everson. Faltou ali, realmente, a fase do atleta não é das melhores, né? Apesar dele ser artilheiro do time do Ceará, o jogador que fez muitos gols no ano e também artilheiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Em que pese isso, o Ceará ter competido, né? E eu acho que o Ceará é um time competitivo, mas ele precisa resolver logo a vida por conta dessa sequência final. Esses jogos, eles dão um certo temor, né? Poxa, vou enfrentar Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, os 2 times que estarão focados inteiramente nesse torneio, na Série A, porque hoje a gente pode falar que eles dividem a atenção, né? Nesse fim de semana estavam ambos com a chance de assumir liderança, disparar, e nenhum venceu. O Flamengo perdeu e o Palmeiras empatou. E é óbvio que mexe estar na Libertadores. A gente sabe da importância que tem esse outro torneio também. Então, dentro dessa situação, Denise, é muito importante que o Ceará resolva a vida dele até o confronto com o Internacional. Porque aí ele chega mais seguro nessa etapa do Campeonato Brasileiro. É claro que há o contraponto também, Denise. Se a gente chega nas últimas rodadas com um campeão já definido, isso pode acontecer, Palmeiras ou Flamengo embala, e aí se decide o campeão, aí o jogo não vai valer mais nada para eles, mas vai valer muito para o Ceará. Isso também tem um impacto, né? E tem outro detalhe, por mais que haja muito temor com relação a esses jogos, no primeiro turno, o Ceará somou pontos contra esses times, né? O Ceará ele venceu o Cruzeiro, empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras. Então, daquela sequência que todo mundo imaginava 0 pontos, o Ceará voltou com 4. Dando sinais de que aquele talvez fosse o melhor momento do time do Ceará.
Só que depois disso, o Ceará realmente derrapou, né? Ele tá estagnado na tabela. Na verdade, não estagnado, ele tá caindo na tabela. E é por isso que se liga muito esse alerta. Eu acho que esses compromissos principais, os próximos realmente, 2 vezes contra o Fluminense, o Clássico Rei e enfrentar o Corinthians e o Internacional, é onde o Ceará precisa encontrar essas vitórias aí. Até, Denise, também os jogos com o Fluminense com outro peso, né? Porque são jogos que antecedem o Clássico Rei. Sim. O Ceará tá 3 jogos sem vencer. Se ele não vence o Fluminense, ele emenda 5 jogos sem vencer antes do Clássico. Chega no Clássico muito pressionado. Pressionado com relação em busca do resultado, né? E a gente sabe que o Clássico, ele não é um definidor da sua vida, mas ele tem impactos que reverberam para além do jogo. Você não conseguiu o resultado, meu amigo, depois do Clássico é o clima de enterro, aquele cenário todo, poxa, perdemos aqui para os caras vão passar a gente, começa as coisas na cabeça da pessoa, viu, Denise? Então, realmente era muito importante na caminhada do Ceará, na ótica alvinegra, ele sacramentar a vida dele antes ali do fim de novembro, que é onde ele enfrenta essa sequência, Fluminense, depois Fortaleza, Corinthians e Internacional. Aí, Daniel Farias, eu te pergunto, não pode bobear, né? Mas a gente sabe que seguir uma sequência só com vitórias também é um pouco difícil. É difícil. Principalmente com os adversários. Se a gente pudesse pensar aqui, analisar, em um time que o Ceará pudesse ter um leve deslize, um empate. Vamos falar de derrota, não? Então, o que seria mais fácil? A gente não pode prever o que vai acontecer, mas a gente pode pensar em deslizes que possam ser recuperados. Por exemplo, se acontecer algo nesse primeiro jogo contra o Fluminense, e se vencer no outro, eu acho que apaga o que aconteceu no primeiro. Sim, sim. Não vai ser aquele impacto tão negativo. 4 de 6 pontos seria positivo. Seria positivo. Seria. Pronto. E aí, chegar num clássico pode abalar até porque vai mudar de posição, né? Tem a questão desse estado anímico, como o Alexandre já trouxe aqui. Tem a atmosfera que envolve um clássico rei. Mas seria de um prejuízo gigantesco? Seria muito ruim para o Ceará chegar para o Clássico Rei tendo perdido, por exemplo, o Fluminense em casa. Eu acho que desses 3 próximos jogos, esse segundo contra o Fluminense, que é o jogo de domingo na Arena Castelão, 4 horas da tarde, seria talvez o mais importante nesse sentido, Denise, porque além de ser uma possibilidade de você somar 3 pontos em casa, que eu acho que talvez deva ser o caminho que o Ceará pode perseguir nessa reta final, é pontuar os jogos em casa. Se ele consegue pontuar os jogos em casa, se ele consegue vencer os jogos em casa, ele praticamente encaminha a sua permanência na Série A. E além disso, é o seu moral, como o Alexandre já destacou, para o Clássico Rei. Se você vence o Fluminense na Arena Castelão, você chega embalado, você chega empolgado para o Clássico Rei. Você chega buscando mais uma vitória, que pode o colocar, quem sabe, né, muito bem encaminhado, assim, a passos largos para confirmar a sua permanência na Série A. Por outro lado, se você perde esse jogo na Arena Castelão para o Fluminense, qual é a emoção que você vai chegar para esse jogo contra o Fortaleza? Devastada, porque você vai ter perdido um jogo em casa, um jogo muito difícil, claro, contra o Fluminense, mas um jogo que se espera uma vitória. Você chega para o Clássico Rei vindo de uma derrota, então assim, é uma sequência realmente muito negativa. Seria muito ruim para o Ceará perder esse jogo para o Fluminense dentro de casa. Então, desses próximos 2 jogos, claro que o jogo de amanhã é importante. Se o Ceará conseguir vencer o Fluminense no Maracanã, seria fantástico. A gente não está questionando isso, mas, considerando os cenários, a gente enxerga como um pouco mais acessível ao Ceará esse jogo de domingo, porque joga em casa, joga na Arena Castelão, enfim, outros aspectos que a gente sabe que podem pesar a favor do Ceará. E a importância desse jogo também, como a gente falou, em termos de ser o jogo anterior ao Clássico Rei. Agora tem outros jogos também, Denise, que o Ceará tem que buscar vencer. O jogo contra o Internacional em casa é obrigação o Ceará vencer. Corinthians não? Corinthians é porque o Corinthians é fora de casa, então a gente fala assim de obrigação de vitória. Você perguntou qual seria o jogo que o Ceará poderia talvez tropeçar, um empate. Esse jogo contra o Corinthians eu acredito que vai ser um jogo bem difícil para o Ceará. Ele pode surpreender, pode conquistar o resultado positivo, mas não vai ser um jogo fácil. O Ceará nunca tem vida fácil quando se trata de jogos na Neoquímica Arena. O Corinthians, querendo ou não, ainda está aí buscando o seu lugar nesse campeonato, se é na parte de cima da tabela, se é numa vaga de Sul-Americana, se é numa pré-Libertadores, ou então se é para lutar realmente contra o rebaixamento. Conquistou uma vitória importantíssima na última rodada contra o Vitória, deu uma sobrevida aí ao time corintiano, mas nunca é um jogo fácil, então é um jogo difícil.
para não depender desse tipo de jogo, fora de casa, não depender desses 4 jogos finais, é buscar pontuar nos jogos em casa. Quais seriam? Fluminense, Fortaleza e Internacional. Eu acho que o caminho mais acessível para o Ceará buscar assegurar essa sua permanência são esses 3 jogos. Claro que o torcedor pode dizer, mas talvez ele pegue o Cruzeiro já sem chances de título, o jogo é em casa, será vencer o fora de casa? É também uma possibilidade. Mas para não correr esse risco de depender de um jogo contra uma equipe que está lá na parte de cima da tabela, o melhor ao Ceará seria conquistar 3 vitórias antes desse jogo contra o Cruzeiro. Se isso não acontecer, o jogo contra o Cruzeiro seria essa margem de segurança, seria essa, entre aspas, última possibilidade de buscar um resultado positivo e, quem sabe, assegurar essa sua permanência. Mas o resumo de tudo, Denise, é que é uma sequência muito difícil. Não é uma sequência fácil para o Ceará. Até mesmo esses jogos, sem ser esses times do G4, são jogos difíceis. Porque o Fluminense vive um bom momento, o Fortaleza está numa crescente, lutando contra o rebaixamento, o Corinthians, apesar de todos os pesares, tem a sua força, o Internacional está lutando contra o rebaixamento, então vai buscar a vitória, vai buscar o resultado. Então nenhum desses jogos que a gente olha do Ceará, nenhum desses jogos é fácil. Então vai exigir muita cautela, muita atenção do time do técnico Léo Condé. Apesar de compreender, Denise, que assim, um rebaixamento para o Ceará, para mim tem que ser assim, um acidente, um desastre. Pelo que foi o ano, pelo que é a temporada, pela forma com qual o time joga, né? Tem que ser um desastre. Eu sei que quando a gente fica com o alerta ligado, e o torcedor alvinegro, por si só, ele é um torcedor pessimista, né? A gente tem diversos exemplos de torcedores que realmente, acontece uma coisa e diz, não, agora vamos passar a gente, acabou e tal. E nem sempre é assim, né? A dinâmica da pontuação indica que o Ceará realmente está muito próximo de atingir o seu objetivo. Precisa ser um grande desastre, ele não vencer mais nada e engatar essa sequência. Poderia ser muito melhor? Poderia. O cenário do Ceará poderia estar resolvido. O Daniel falou, por exemplo, esse jogo aí contra o Corinthians, né? Vencer na Neoquímica Arena é difícil, mas o Ceará era para ter vencido aqui. O Ceará perdeu para o Corinthians de um gol, Denise. Tão ridículo. Perdeu de 1-0. Teve tantos jogos aí que o Ceará deixou passar, né? O Juventude foi um adversário que o Ceará tomou 0 pontos. Ida e volta ele perdeu. O Atlético Mineiro agora também. 2 jogos em que ele não pontuou nada. Então, realmente o Ceará acabou ligando esse sinal de alerta. Eu acho que o sinal de alerta precisa estar ligado. A vida dele não foi resolvida. A sequência final é muito difícil. Mas eu ainda acredito que ele está numa situação favorável dentro do campeonato, né? É tentar realmente buscar essas vitórias. E terão jogos que ele pode encaminhar isso, resolver isso, né? São 2 compromissos com o Fluminense. Tentar vencer um. Não dá para dizer também que ele não venceu, ele vai entrar na zona ali. Não é desse jeito. Sem contar que ele tem esse jogo atrasado. É o jogo que vai colocá-lo novamente dentro da tabela de classificação. Eu estou falando tudo isso para não passar o alarde de que vai ser rebaixado no fim do ano. Não é isso. Na verdade, ele está dentro de uma situação favorável. Poderia ser melhor. Não é. O alerta está ligado. A sequência final é muito ruim. Cabe ao Ceará resolver a vida dele. E resolver a vida dele é estancar esse cenário atual. O cenário atual de quê? 3 jogos sem vencer. Já ele pesa, vai né? aumentando essa sequência. A gente sabe, a zona de rebaixamento tem um imã. Você vai começando a entrar em uma derrocada na reta final do campeonato. Às vezes não há força para se reerguer. Então o Ceará tem ali alguns jogos antes dessa sequência mais difícil para sacramentar a sua vida. O que você acha, hein, torcedor?